Fala pessoal, beleza turma? Hoje nós vamos começar a aprender logaritmo, certo? Aula number 1. Próximas aulas nós veremos outras coisas de logaritmo. Nessa aula vai ser a definição de logaritmo e como que a gente calcula ele em si, bem básico. Nas próximas aulas vão ser as propriedades e outras colositas más. Então vamos lá. Isso é um logaritmo, assim que a gente representa o logaritmo. Log de b na base a igual a x. Certo? Que é o resultado. O que é isso? Esse b é o número grandão que fica aqui, ele chama logaritmando. O pequenininho chama base. E o resultado é o logaritmo. Certo? Então, logaritmando, base e logaritmo. Base sempre baixozinho aqui, pequenininho. Tá aqui o nosso logaritmo. Como que a gente calcula essa porcaria aí? Vamos lá. Sempre assim. A base elevada ao logaritmo, ao resultado, vai dar o logaritmando. Então, esse elevado a esse vai dar esse. O que você pensa? Tem alguma coisa a ver com expoente, potência? Tem, porque não é esse elevado a esse que dá esse. Ou seja, a elevado a x é igual a b. A elevado a x é igual a b. Ou seja, o logaritmo é o oposto da potência. Então, por exemplo, se a minha incógnita fosse o x aqui, a gente calcularia com um logaritmo, certo? A gente já vai ver mais exemplos. Porém, tem condições de existência. A minha base, ela tem que ser diferente de 1, porque 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1. 1 elevado a 3, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 1 elevado a 5, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 5. Tudo bem? Então, sempre diferente de 1. E o A tem que ser um número positivo. Maior do que 0. Então, a base ela tem que ser positiva e não pode ser 1. Tudo bem? E o logaritmando Bzinho, ele tem que ser sempre positivo. Então, vamos lá. Tanto a base quanto o logaritmando tem que ser positivos. E, além disso, a base não pode ser 1. Primeira condição de existência. Para um logaritmo ser um logaritmo, tem que ter isso daqui. Se, por exemplo, esse A fosse um númerozinho negativo, já era. Tudo bem? Como calcula o logaritmo? Agora que vai ficar interessante. Log de 36 na base 6. Então, a gente quer fazer 6 elevado a alguma coisa que dá 36. Então, vamos pensar, 6 elevado a que número dá 36? A base elevada a alguma coisa que dá 36. 2, por quê? 6 elevado a 2 é 36. Olha lá, esse elevado a esse tem que dar esse. 6 elevado a 2 é 36. 2 log de 16 na base 2. 2 elevado a quanto dá 16? A minha incógnita é o expoente, porque eu quero saber 2 elevado a que número? 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 4. 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, 2 elevado a 4. Então, o resultado é 4, porque 2 elevado a 4 é 16. Eu não sabia o meu expoente. Então, eu escrevi na forma de logaritmo para descobri-lo. Tudo bem? Agora, para a gente ver alguns logaritmos cujo expoente vai ser negativo, a gente tem que lembrar como resolve um expoente negativo. 4 elevado a menos 3. Esquece o negativo. Não tem nada a ver de resultado negativo. Quanto que é 4 elevado a 3? 16. Então, não, 64. Porque 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Certo? Só que, o que significa esse negativo? Vai aparecer o 64 na resposta? Vai. O expoente aqui é o 3. Olha que interessante, olha que legal. Todo número inteiro, sempre você pode colocar o denominador valendo 1, porque 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. Então, a gente vai escrever assim, em forminhazinha de fração. O negativo, na verdade, ele representa a fração invertida. Então, por exemplo, se aqui está o 4 e aqui está o 1, para esse negativo sumir, eu inverto. O denominador vira numerador
e o numerador vira denominador. Pronto, o 3 ficou positivo. Ah, então peraí, toda vez que o expoente for negativo, se eu inverter ele fica positivo? Sim, é isso que representa um expoente negativo. Agora você faz 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, e 4 elevado a 3 é 64. Ou seja, só você fazer o 4 elevado a 3, que é 64, e inverter. Põe o 1 em cima. Expoente negativo é isso. 8 nonos elevado a 2 negativo. Neste caso, eu não preciso de colocar o 1 no denominador, porque já é uma fração bonitinha, já está montado. Só eu ir para o negativo sumir, é só eu trocar. Denominador, numerador, e o numerador vira denominador. Olha lá, tá menos, troquei 9 em cima, 8 embaixo, 2. 9 elevado a 2, 9 vezes 9 é 81, 8 elevado a 2, 64. Por que a gente viu expoente negativo? Porque às vezes no logaritmo aparece expoente negativo, como esse caso. 2 elevado a quanto dá 1/8? 2 elevado a alguma coisa dá 1/8. Então, 2 elevado a x é igual a 1/8. Agora, a gente tem que pensar o seguinte. 1 sobre 8 inverte. 1 fica embaixo e o 8 fica em cima. Só que aí o seu expoente vai ser negativo, tá? Inverteu, fica negativo. Só põe um menozinho em cima. Como não tem nada aqui em cima do 8, é como se o expoente fosse 1. Não tem nada, põe um de expoente. Então, a gente sabe que 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a gente sabe que 2 elevado a 3 dá 8. Só que aqui não é 8, é 1/8. Para ficar o 8 em cima, a gente põe o negativo no expoente. Como se aqui fosse 1 sobre 8 e tudo elevado a 1. Então, colocando aqui o negativo, a gente sabe que 2 elevado a 3 dá 8. Só que como eu tive que inverter, então não vai ser o 3, vai ser o menos 3. Então, 2 elevado a 3 dá 8. E 2 elevado a menos 3, expoente negativo, inverteu 1/8. Não pode esquecer isso. Olha esse daqui. 1/5 elevado a alguma coisa dá 5. Só que a gente tem que pensar. Eu tenho 1/5, eu quero que dê 5. É só fazer, ficar 5 sobre 1, certo? Então eu tenho que inverter, tenho que colocar o 5 no numerador e 1 no denominador. 5 em cima e 1 embaixo. Tudo bem? Para isso acontecer, eu tenho que fazer o quê? Elevar esse 1/5 a quanto? A menos 1, porque se eu elevar ele a menos 1, vai dar 5, porque vai inverter, vai ficar 5 sobre 1, que é 5. Então, 1/5 elevado a quanto dá 5? 1 negativo, porque 1/5 elevado a 1 é 1/5. E 1/5 elevado a menos 1 vai inverter, vai ficar 5 elevado a 1, que é o próprio 5. Outra coisa também que nós temos que aprender é raiz quadrada e outras raízes. Pessoal, toda raiz quadrada, o índice aqui sempre vai ser 2. Em cima de qualquer número sempre vai ter o 1 de expoente. Nós podemos representar uma raiz como uma potência cujo expoente é uma fração. Ah lá, certo? Então, raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que 7 elevado a meio. Mas como que eu faço isso? Lembra para memorizar. O que está por dentro está por cima. E o que está por fora está para baixo. Está por dentro, está por cima. Está por fora, está por baixo. Está por dentro, está por cima. Está por fora, está por baixo. Olha esse outro exemplo. Como que eu representaria isso como expoente em forma de fração? 2 está por dentro, fica em cima. 3 está por fora, fica em baixo. Então vai ficar 5 elevado a 2/3. Olha lá, por cima, por baixo. Por que isso é importante? Olha esse logaritmo. 7 elevado a x dá raiz de 7. Esse elevado a esse dá esse. Só que a gente tem que pensar que expoente tem que ser aqui. É simples, só a gente pegar essa raiz e transformar na forma de expoente, que vai ser uma fração. Aqui não tem nadazinho, é o 1. Como é uma raiz quadrada, é o 2. Tá por dentro, tá por cima. Tá por fora, tá por baixo. Pronto, descobrimos.
Então, as bases são iguais, para o resultado ser igual, o x também tem que ser igual. Então, o x é meio, certo? Olha lá. 7 elevado a alguma coisa tem que dar 7 elevado a meio. Então, quanto tem que ser essa coisa para dar a mesma coisa? É o próprio meio. Olha esse daqui. 2 elevado a x tem que dar raiz cúbica de 32. Certo? Olha lá. Esse elevado a esse dá esse. O que está por dentro está por cima. O que está por fora está por baixo. Só que a gente não quer 32 elevado. A gente quer 2 elevado. Então, a gente tem que pensar, 2 elevado a quanto dá 32? 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Certo? Então, você vai ficar esse 32, que é 2 elevado a 5, só que ele ainda está elevado a 1/3. Como que faz potência de potência? Tem um expoente aqui e um expoente aqui. Quando tiver um expoente em cima de um outro expoente, é multiplicação. A gente tem que multiplicar o 5 com 1/3. Como que faz? Tem alguma coisa no denominador do 5? Não, põe 1. Numerador, numerador, denominador, denominador. 5 vezes 1, 5. Aqui a gente coloca um 1zinho. 1 vezes 3, 3. Então, 2 elevado a 5 elevado a 1/3 é a mesma coisa que 2 elevado a 5/3. Ou seja, 2 elevado a x tem que dar 2 elevado a 5/3. Obviamente que o nosso x tem que ser 5/3. Então, o resultado aqui é 5/3. Próxima. Log de 100. Ah, mas peraí. Não é a base elevada a esse que dá esse? Mas aqui não tem nada na base. Toda vez que não tiver nada na base, sempre vai ser 10. Log de 100, na verdade é log de 100 na base 10. Log de 15, na verdade é log de 15 na base 10. Log de 32, na verdade é log de 32 na base 10. Não tem nada, coloca o 10. Então, só coloquei o 10 aqui. 10 elevado a quanto? Dá 100? 2, porque 10 vezes 10 é 100. E esse daqui que é um número com vírgula, os números decimais. Primeira coisa, tem alguma coisa aqui? Não. Então, coloca 10. 10 elevado a quanto dá 0,001? A gente tem que ir lá, 10 elevado a alguma coisa, que é o x dá 0,001. A gente tem que lembrar que todo número decimal finito pode ser representado na forma de fração, certo? Então, quantas casas você tem depois da vírgula? 1, 2, 3. 0,001. 3 casas, então o denominador vai ser 1000. Se fosse 0,002, ficaria 2 sobre 1000. Se fosse 0,003, 3 sobre 1000. Se fosse 0,008, 8 sobre 1000. Se fosse duas casas, se fosse 0,01, seria duas casas, 1 sobre 100. Só que a gente sabe que 1000 é 10 elevado a 3, 10 ao cubo. Só que está invertido. Eu não quero 1 sobre 10, eu quero o número 10. Então, o que a gente tem que fazer? Inverte, põe denominador no numerador e no numerador denominador. Fica 10 elevado a 3 sobre 1. Só que qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Só que se eu inverter, tem que pôr o negativo. Pronto, ficou aqui base 10, base 10. Deixamos na mesma base. Então, 10 elevado a alguma coisa é 10 elevado a menos 3. Obviamente que o expoente tem que ser menos 3. Tudo bem? Então, logaritmo é isso. Vamos recapitulando para encerrar a aula, a aulinha. Olha aqui que bonito. Então, tá aqui. 6 elevado a 2 dá 36. 2 elevado a 4 dá 16. Expoente negativo, invertemos, que aí ele fica positivo. Ou vice-versa, ele está positivo ou inverter, ele fica negativo. Tem nada no denominador, a gente coloca o 1. Certo? Tá ali, ó, 2 elevado a x é igual a 1/8. Relembrando que tem alguma coisa em cima do 8? Não. Então, qual é o expoente do 8? 1zinho. Só que eu não quero uma fração, porque não é uma fração elevada a x, é 2 elevado a x. Então, a gente coloca o 8 em cima para ficar comparável. Só que aí a gente coloca o menos 1, porque eu coloquei o 8 no numerador.
Só que aí 8 é 2 elevado a 3, né? Então fica 2 elevado a 3 elevado a menos 1. E 3 vezes menos 1 é menos 3. Tá aqui, mesma coisa. Certo, gente? Então, é isso aí. Estudem. E acho que na descrição vou colocar aqui um site com umas listinhas de exercícios de logaritmo para vocês fazerem. Mas procurem na internet e estudem, tá? Próxima aula serão as propriedades. Tchau!